Olá, meus queridos, mês em que se comemora o Dia dos Pais. Quantos não têm mais o seu papai? Quantos não têm essa boa lembrança de um pai? Em todo o Antigo Testamento, somente uma pessoa chamou Deus de pai. Sabe quem? Davi. No Novo Testamento, o Senhor Jesus contou vários fatos acontecidos com os pais. Uma criança que estava possessa, cujo pai a levara para que o Senhor expulsasse o demônio, porque São Judas, São Pedro, São João, São Tiago, nenhum pôde expulsar os demônios. Por isso que a gente não adora santo, a gente adora o Senhor. Só Ele tem todo o poder. E o Pai disse: eu trouxe para os teus apóstolos e eles não puderam livrar o meu filho. Está vendo você que está assistindo a televisão? Esse programa é bom você ter um alerta. Isso é para você. Todo o poder pertence a Jesus. E nesse texto de Lucas aqui, capítulo 15, eu falo com todo o amor para você, minha amada e meu amado. Olha aí, diz assim: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai? Quantos trabalhadores na casa do meu pai? Olha aqui, tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele só lembrou do pai na hora de uma necessidade. A palavra de Deus diz, em Gênesis, o primeiro mandamento com promessa foi: filhos, honrem ao seu pai e à sua mãe. Honre aos seus pais, para que se prolonguem os dias que o Senhor teu Deus te dá. Tá? Só que, infelizmente, muitas pessoas não sabem obedecer este mandamento. Então, elas estão vivendo dias que não são dias dados por Deus, mas dias que o diabo tem dado. Porque não tem paz, não tem alegria, não tem prazer, estão vivendo com tudo dando errado na vida e com isso não prosperam. Então é importante você saber que nesse Dia dos Pais é um dos dias que mais filhos choram. Por quê? Porque foram péssimos filhos, péssimas filhas, e comem muitas vezes do dinheiro dos pais, comem do trabalho dos pais, gente que nunca trabalhou, não tem uma assinatura na carteira de trabalho de algum patrão. O filho pródigo falou: me dá a herança que me pertence. Ele não teve humildade nem para pedir a herança, nem para falar com o pai. Ele não teve respeito. E sabe quem está falando isso? O Senhor Jesus. Eu tenho encontrado muitas pessoas infelizes, não são infelizes e passam lutas momentâneas. Por isso eu quero que aumente a imagem bem bastante aí. Eu quero dizer para você que talvez o tempo todo da tua vida seja com luta. Eu quero entrar dentro da sua casa, olhar nos seus olhos, aí aumenta a imagem. Eu quero entrar dentro da sua casa e te dizer, quem sabe, é este o segredo que Deus revela através da minha vida, da tua infidelidade para com seu pai, e por isso o resultado é a sua infelicidade. Ele precisou comer as bolotas de porco, a ração que era para os porcos, para ele então se lembrar da casa do pai e dizer: eu estou vivendo aqui como um bastardo, como um escravo, enquanto os trabalhadores na casa do meu pai têm alegria, porque tem a presença dele. Eu estou sendo boca de Deus para você que está me assistindo. Alguns casos, filhos tentam reparar dando um caixão de madeira maciça, colocando corbelhas de flores lá no dia do sepultamento. Alguns dizem: eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um mausoléu para meu pai. Eu vou dar uma homenagem para meu pai. Eu vou fazer uma estrada com o nome do meu pai. Eu vou fazer lá em casa uma sala para honrar o meu pai. Isso tudo
pode ser uma tentativa de reparação, mas o que Deus quer mesmo é que você seja boa filha e bom filho agora, enquanto o seu pai está vivo. Muitos filhos não terão coragem de chegar perto do caixão do pai. Sabe por quê? Porque todos saberão que aquelas lágrimas são lágrimas de crocodilo. Talvez você me diz assim, pastor Jorge Neves, o que é uma lágrima de crocodilo? Quando o crocodilo pega uma presa, ele está com ela ali nas suas mandíbulas e ele prende aquela presa, ele chora de alegria, porque ele agora tem um alimento que vai mantê-lo vivo por meses, meses e meses. Então sai a lágrima, porque ele agora vai degustar uma presa. Ele já matou ou vai matar aquela presa. Tem o giro da morte, é o que muitos filhos fazem. Agora, você pode ser um filho diferente. Você pode não ser um Caim. Olha o final da vida de Caim. Olha o final da vida de Absalão. Você pode ser uma filha diferente para o lado positivo, porque a Bíblia diz que a filha, o filho, os filhos que alegram os seus pais serão felizes na face da terra. As suas orações serão ouvidas por Deus. Que é a sugestão de um livro muito bom, que fala muito sobre os pais, Provérbios. Fala muito sobre os filhos e os pais, esse relacionamento. E agora, olha, ele faz um projeto. Amanhã eu vou para a casa do meu pai. Então, aqui, olha, e levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Olha, e o pai viu o filho, olha, e compadecido, correndo estrada fora, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não terminou a frase. Ele tinha projetado que ele iria dizer para o pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai, logo que o viu, tapou a boca do filho e disse, você é filho. Hoje é o grande dia do concerto. É o grande dia, porque tem pais abandonados nos asilos, tem pais que não têm nem um celular simples, estão com as telas dos seus celulares totalmente quebrados, não tem um colchão bom e o filho tem um carrão 0 quilômetro. Os filhos têm o melhor clube para frequentar, as melhores roupas, os melhores tênis, e o pai muitas vezes não tem um chinelo havaiana, não tem nada, a mãe não tem nada. Como que você vai prosperar? Como que você vai ser uma pessoa que Deus vai honrar? E isso eu vejo todos os dias, filhos ingratos, filhos que não têm respeito. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Tudo que eu tenho, tudo que eu faço é porque eu vi o meu pai fazer. Quando eles pediram ao Senhor Jesus, ensina-nos a orar, a primeira coisa que ele disse, Pai, ô Pai, meu Pai. Lá na cruz ele disse, Pai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então eu e você precisamos saber que Deus pode usar a vida de um pregador para você consertar enquanto você está vivo. Porque depois que o pai fechar os olhos, sabe o que vai ficar? Fica uma sentença. Depois que o pai ele for embora, olha, eu disse, muitos filhos não podem nem ir ao velório do pai. Por quê? Porque todos saberão que aquelas lágrimas são lágrimas de crocodilo. E muitos filhos que são pregadores, muitas filhas que são pregadoras, toda a igreja sabe que você é mau filho e má filha. Eu não estou falando especificamente para meus filhos, eu estou falando para os filhos todos, de todos. O meu pai deixou a nós tivemos, infelizmente, a separação dos meus pais, sou João, lá na rua São Lázaro, 910, na Sagrada Família, e minha mãe teve que mudar-se para a rua Saquarema,
fomos morar em um cômodo. E aí, sabe o que aconteceu? Um dia meu pai reconciliou-se com minha mãe através do meu irmão, que já partiu para a eternidade, meu irmão que era policial, o Rogério, e o meu pai e minha mãe se abraçaram um dia antes deles falecerem, e um pediu perdão ao outro, e houve uma paz. E eu não me vinguei jamais do meu pai por ele ter separado da minha mãe. Eu fui um bom filho. Todo sábado eu ia na casa do meu pai. Eu levava para ele alguma coisa. Eu cuidei do meu pai. Meu irmão Tarcísio cuidava, meu irmão Tunim cuidavam muito, que eles moravam lá pertinho do meu pai, mas eu não deixava de ir toda semana no meu pai. E a minha filha, Isabela, que hoje é pastora, ela ganhou o meu pai para Jesus. E o pastor Fernando, meu Deus, Fernandão, meu Deus, ele batizou o meu pai se converteu, ele e minha mãe. Então, hoje, Dia dos Pais, vamos fazer um concerto? Vamos acertar tudo? Vamos viver bem? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Feliz pai, feliz dia, filho. Mete uma grana na mão do teu pai hoje aí. Dá o dinheiro que você ia gastar com o sepultamento, dá para o seu pai. Faz um plano de saúde para o seu pai. Beije o seu pai, peça perdão. Vá para a igreja, garota. Pare de entristecer o seu pai, jovem. Pare e que Deus te ilumine e te guarde hoje e para sempre. Feliz Dia dos Pais. Parabéns, papai. Parabéns, papai. Mas não é só hoje não, hein? Todos os 365 dias. Imagine seu filho aprendendo, crescendo e construindo um futuro brilhante em um ambiente que inspira conhecimento, valores e grandes conquistas todos os dias. Há mais de 35 anos, o Colégio Batista Getsemane transforma vidas por meio de uma educação completa, do berçário ao ensino médio, unindo excelência acadêmica, cuidado individual e princípios cristãos. Aqui a aprendizagem vai além das salas de aula. Nossos alunos contam com o sistema Mackenzie de ensino, inglês com Edify, matemática interativa com Magnifique e modernas plataformas digitais que torna o aprendizado mais dinâmico, envolvente e conectado ao futuro. E para completar, oferecemos uma estrutura incrível, com espaços esportivos, áreas de lazer e ambientes preparados para desenvolver habilidades, fortalecer amizades e criar experiências que marcam a vida para sempre. No Colégio Batista Getsemane, educamos com propósito, inspiramos os sonhos e preparamos nossos alunos para os desafios
e oportunidades do amanhã. Matrículas abertas já. Venha conhecer nossa escola, faça parte dessa história de sucesso. Colégio Batista Getsemani, ensinando para transformar vidas. Cremos e podemos ajudar você na formação e no caráter do seu filho. Conte conosco. Colégio Batista Getsemani, ensinando para transformar vidas. Já está chegando, em breve, Congresso 5.000 Homens 2026 Getsemani. Osvaldo Lobo. Esse Deus vai ser sombra à tua direita e à tua esquerda. Cláudio Duarte. Um verdadeiro homem que sabe que não é perfeito. Jorge Linhares. Louve a Deus, não blasfeme, não desanime. Nicolas Ferreira. Levantado homens de verdade, retos. E Diego Mene. Levanta tua mão e deixa o poder do Espírito Santo pegar você nesta manhã. Será um tempo de juntos fortalecermos a nossa fé e reafirmarmos a nossa aliança como homens que temem ao único Deus. Dia 14 de agosto, entrada franca. E dia 15 de agosto, acesso, adquirindo seu passaporte com direito a café da manhã e almoço. Congresso 5.000 Homens 2026 na Getsemani sede, Rua Cassiano Campolina, 360, Dona Clara, Belo Horizonte, Minas Gerais. Inscreva-se já, pois os lotes terão validades com preços diferenciados. Acesse o Simpla ou nosso site getsemani.com.br ou ligue 31 3448 9898. Realização Igreja Batista Getsemani. Jesus ressuscitou por mim e por você. Venha conhecer Jet Park, um espaço completo com sushi, hamburgueria, pizzaria, frango no balde e muito mais. Aqui você encontra a livraria Getsemani, produtos da roça, boutique, imobiliária e clínica terapêutica. Conforto, variedade e experiência para toda a família. Jet Park fica localizado na rua Jonas Lins de Oliveira, número 96, no bairro Dona Clara, em Belo Horizonte. Quero sugerir a você alguns livros que serão extremamente úteis para os pais. Olha aqui, Encrenca, Ladrão de Alegria, Bênçãos Hereditárias, Aprendiz de Filho, Bons Filhos, Futuro Garantido, Brigas entre Irmãos e Cobertura Espiritual. São livros que você adquire nas livrarias, aí nos supermercados e em todas as livrarias e aqui na editora Getsemani e ao final dos cultos na Igreja Batista Getsemani. Você sabia que nós temos um novo Instagram da igreja? @Getsemani Global. Você não vai ficar de fora, né? @Getsemani Global. Veja aí. Olha aí a programação da Igreja Batista Getsemani. Finalmente, nesta semana agora, dia 14 e 15, Congresso 5.000 Homens. Olha aí quem virá. Olha aí. Osvaldo Lobo, sexta-feira, dia 14, entrada franca para homens, mulheres, crianças, o papagaio, o cachorro, todo mundo, sexta-feira, pode vir entrada franca. Mas no sábado, eu não sei se tem, mas adquira o passaporte. Cláudio Duarte, Nicolas Ferreira e Diego Menin e Osvaldo Lobo e Jorge Linhares. Dia 15, feriado em Belo Horizonte. Adquira o passaporte depressa e você vai ter direito a um café a partir das 7 da manhã e um almoço às 13 horas no encerramento desse grande congresso 5.000 Homens. Não demore. 14 a 16 de agosto, Clínica da Alma. 21 e 22 de agosto, Seminário para Pais. E no dia 27, 28 e 29 de agosto, Acorrentados Jamais, meu querido pastor Adélcio. Participação Sandra Alves, Helena Tanuri, Ademar de Campos, meu Deus, Luiz Henrique, Adélcio e muito mais. Um time vencedor. E 6 a 9 de setembro, o nosso Congresso Segredos do Coração. O Congresso Acorrentados Jamais, entrada franca. Anote aí, entre no site da igreja e participe conosco. Espero você na Igreja Batista Getsemani.